Bom, pessoal, posso fazer aqui o plano de ação, né? Tem a atividade aqui que é a avaliação de fornecedores. Então, basicamente, né, vocês vão criar aí alguns critérios para criar uma tabela, né, uma tabulação para avaliar os fornecedores que o Zeca vai buscar no mercado, tudo bem? Então, a atividade aqui fala para vocês utilizarem o Excel, né, para fazer essa atividade. E os três fornecedores são fornecedores de alimentos, acessórios e transporte, tá legal? Então, basicamente, né, lá no material web, ele coloca alguns pontos, né? Então, por exemplo, valor de compra, diversidade dos produtos, diversidade de fornecedores. Então, vocês vão usar da criatividade de vocês para estar criando essa avaliação. Então, basicamente, aqui no Excel, por exemplo, vocês vão vir aqui, ó, vocês vão pegar e criar para o alimentação, né, para o grupo de alimentação, uma tabela, né, para avaliar esses fornecedores. E aí os critérios, né, vão ter que ser o baseado nos produtos e fornecimentos de alimentação para o estádio, tá? Então, por exemplo, ó, vamos lá, a gente vai pegar aqui e vamos colocar para alimentação. Nós teríamos aí o fornecedor A, fornecedor B e o fornecedor C, tudo bem? Além disso, né, os fornecedores aqui, a gente vai colocar aqui alguns critérios. Então, por exemplo, ó, tem lá no material, valor dos produtos, poderia ser um critério. Então, vamos colocar aqui, ó, valor dos produtos. Legal? Outro que pode ser aqui, ó, diversidade de produtos. Então, diversidade de produtos. E poderia ser aqui a quantidade também, né? Quantidade de produtos. Então aqui, o que a gente pode fazer? Ó? A gente vai fazer, por exemplo, feita essa tabelinha, né? A gente vai colocar o que a gente chama aqui de peso, né? Então, peso para cada uma dessas questões. Então, por exemplo, para um fornecedor de alimentos, né? Se a gente considerar o valor do produto, ele pode ter um peso alto aí, por exemplo, vamos considerar o peso de 1 a 3, então peso 3, tá? Diversidade de produtos é peso 2, né? Tendo os produtos principais, né, não precisa ter tanta variedade. Agora, a quantidade também eu considero que é peso 3, porque é muito importante, né? Imagina, tem que ter quantidade suficiente para suprir. Então, isso aqui é um peso importante. O valor do produto, como é um evento esportivo, a gente pode até diminuir nesse caso. Por exemplo, vamos considerar que o valor para a gente é peso 1. Por quê? Se a pessoa ela entrega uma boa quantidade, uma qualidade legal, uma variedade boa, ela pode até cobrar um pouquinho mais caro. O que significa esse peso aqui? Então, por exemplo, a gente vai fazer, a gente vai dar notas aqui, né? Então, o fornecedor C, por exemplo, a gente vai dar notas de 0 a 10. Então, ele apresentou um valor aqui que é aceitável para a gente dá nota 8 para ele aqui. O fornecedor B tirou uma nota 9, o fornecedor A tirou uma nota 10. Os valores ficaram bem dentro do nosso pensamento e do nosso planejamento. Diversidade de produto, aí o fornecedor C já tem mais produtos. O fornecedor B nem tanto. E o C já tem uma menor variedade. Tudo bem? E a quantidade de produtos? Não, o fornecedor C não tem a quantidade que a gente precisa. O fornecedor B atende parcialmente. E o fornecedor A é o fornecedor que garante que tem a quantidade necessária aí para o dia do nosso evento. Então aqui nós criamos aqui uma tabela de avaliação, tá? E a partir dessa tabela de avaliação que a gente criou,
a gente vai, a gente vai agora dar as devidas pontuações gerais. Então aqui seria o status, né, o total. Então como que ficaria o total? O total, a gente tem os critérios de desempate. Então quando a gente olha, por exemplo, aqui, ele coloca quais critérios são muito importantes aí na hora de avaliar um fornecedor para a Soccer Internacional, tudo bem? Então aqui nós colocaremos assim, por exemplo, o fornecedor C, ele tirou 8 na primeira, mas essa aqui tem peso 1, tudo bem? Aí nós poderíamos colocar mais a nota 2 que ele tirou, vezes o peso da nota 2, que é peso 2, ó. E por fim, a nota 3 que ele tirou, vezes o peso 3. O que significa o peso? O peso é o critério de desempate, né? Por exemplo, ele tem a quantidade ideal, porém, o valor do produto dele é um pouco mais alto do que o que a gente espera. Ou pode acontecer o contrário, ó, ele tem um produto, fornecedor A, por exemplo, o valor é bem acessível e ele tem a quantidade que eu preciso, certo? Então são pontos cruciais, né? Ou seja, ele pode variar um pouquinho no valor do produto, cobrar um pouco mais caro, desde que não falte o produto, tá? Então a quantidade do produto para suprir todo mundo é o mais importante nesse caso. E aí a gente desce aqui, ó, e verifica, ó, que o fornecedor C, o fornecedor A, por exemplo, ele vai atender a gente aí com mais efetividade, né? Nós vamos ter mais efetividade com o fornecedor A, porque ele atende mais pontos e ele tem melhores notas nos pontos cruciais. Tá legal? Então vocês vão precisar criar essa tabela aqui. A de alimentação já está aqui. Claro, aqui vai os critérios, tá? Vocês podem criar aí até 10 critérios. E depois, para os outros que ele pede também, que é para acessórios, né, e para transporte. Tá legal?